Versa Podcast. Olá, então hoje nós estamos aqui, eu tenho a honra e o prazer de receber o médico cirurgião plástico, Dr. Carlos Eduardo Benedetti. Carlos, tudo bem? Muito obrigado, viu? Uma grande honra tê-lo aqui. A honra é minha, totalmente. Estou muito feliz, a gente acaba tendo uma relação de amizade. Sim. E isso é muito bom para a gente poder conhecer as pessoas, né? Aqui o nosso bate-papo, nosso slogan é conversas inteligentes com pessoas incríveis. Ou pessoas incríveis com conversas inteligentes. A gente vai bater um papo aqui hoje, eu quero saber algumas coisas que certamente são de interesse comum de muita gente, né? Da cirurgia plástica, mas não só. Uma das coisas que eu gostei muito para a gente poder falar aqui é um trabalho que você faz incrível, né, de reconstrução de mama de pacientes que tiveram câncer. Então eu quero explorar um pouquinho essa área para a gente saber como é que funciona isso. Bom, o Carlos, eu vou falar rapidamente aqui do currículo dele. Ele é médico, ele é formado pela USP, com residência em cirurgia plástica. Na verdade, ele estava me explicando que a residência ela antecede uma residência em cirurgia geral para depois fazer a residência da cirurgia plástica. Né? Exatamente. Muito bem. Bom, fala um pouquinho para nós então, Carlos. E me permita, eu vou chamar de Carlos aqui para manter um bate-papo mais informal aqui. Da sua trajetória, né? Na medicina, você tem pessoas na família, por que você decidiu? Como foi a tua carreira aí acadêmica? Bom, tenho 0 médicos na família, sou o primeiro e único. Ideia de maluco, né? Mas na verdade, quando entrei na faculdade, aquela alegria, minha mãe me deu uma cartinha, que foi uma das primeiras coisas que eu escrevi, que o que eu queria ser quando eu crescer era cuidar dos velhinhos e do meu tio. Então eu tinha um doente na época. Então isso daí foi sempre dentro de mim, né? Então foi uma coisa muito natural, nunca pensei em fazer outra coisa. Tinha sonho de ser jogador de beisebol, né? Como qualquer moleque, o meu não era de futebol. Daria certo também, né? Porque você tem quase 2 metros. Eu joguei a vida inteira, ainda sou viciado, ontem à noite fiquei assistindo. Mas aí meu rumo foi para medicina. E dentro da medicina acabei caindo na cirurgia plástica. Legal. Né? E é um caminho longo, né, Carlos? Sim. Porque você tem a faculdade que é extensa, você fez 6 anos, depois mais 6 anos de residência. Foram mais 2 anos de cirurgia geral, para daí 3 anos de cirurgia plástica, e ainda mais uma especialização em microcirurgia, que é uma das técnicas de reconstrução, né? Que hoje eu uso na minha prática na reconstrução de mama e de câncer de cabeça e pescoço. Mas é um caminho que valeu a pena. Não, faria de novo. Além disso, acho que além da vocação, você está dizendo, não tem ninguém, o que te incentivou a fazer medicina foi uma situação da infância, né? Que você já veio com isso internamente, trabalhando isso e deu certo, né? Você seguiu. Muito bem. E Carlos, vamos falar um pouquinho então da cirurgia, de cirurgia plástica, né? Tem um boom, né? Acho que hoje de cirurgia plástica, muita gente procura. Quais são os procedimentos mais procurados, né, da cirurgia plástica por homens e por mulheres? E qual a idade? Qual que é a maior demanda? No mundo, a maioria das cirurgias plásticas são as de contorno corporal, né? Então lipoaspiração, abdominoplastia e cirurgias de mama. No Brasil, especificamente, também teve um aumento muito grande das rinoplastias, né? Essa questão de Instagram, selfie, muita exposição própria. O pessoal realmente hoje eles estão muito preocupados como fica o rosto, como fica a foto e o nariz, né? Então realmente teve um boom disso daí, mas a grande maioria do volume de cirurgia é relacionada a contorno corporal, mama e nariz. Quer dizer, não tem filtro que dê jeito, né? No Instagram tem que ter um... Tem muito Photoshop aí, viu? Né? Que ajuda, mas a pessoa tem que ficar bem com ela mesma o tempo inteiro, né? Não só na foto. Carlos, e a cirurgia, a lipo, né? A gente escuta falar muito hoje tem várias nomenclaturas sobre lipo. A tal da lipo HD. O que é isso? Explica para o pessoal o que é a lipo HD. É isso mesmo? É um tema até... Tem muitas coisas para falar, né? A lipoaspiração de alta definição, né? High definition. A HD surgiu na Colômbia, né? Com Alfredo Royos, é o grande nome da cirurgia de lipoaspiração HD, há quase 20 anos já. Tem mais de 15 anos. E ele resolveu dar um contorno mais definido para a musculatura dos pacientes.
Então, o objetivo da lipoaspiração HD, na verdade, é exaltar a musculatura que o paciente já tem. Não é criar músculos em gordura. Não existe nada que crie músculo ainda, né? Não. E isso daí é um tema bem difícil, porque muita gente acaba usando do termo para definir qualquer lipoaspiração, né? O paciente que ele tem indicação de lipo HD é o paciente que ele já tem musculatura, ou seja, ele faz atividade física, tem o controle do peso, controle da dieta, e isso de uma maneira estável. Não é que ele está assim no momento, depois ele vai engordar. E a lipoaspiração HD nada mais é que você fazer mais lipoaspiração em determinadas regiões, né? Então, por exemplo, entre os ventres musculares. Então, cria sulcos em regiões específicas para mostrar melhor a musculatura que o paciente já tem. Entendeu? Quer dizer, é uma lipo comum. O nome HD é o método que o cirurgião utiliza para poder dar esse contorno. Tem também algumas coisas técnicas, né? A lipoaspiração HD, nosso corpo tem 2 camadas de gordura no subcutâneo. A superficial e a profunda. Quando você faz lipoaspiração na camada superficial, ela cria as fibroses, as cicatrizes, né? Na verdade, sempre vai criar cicatriz. Quando é na camada superficial, ela fica evidente. E aí o Alfredo Royos pensou, por que não fazer isso de uma maneira controlada, onde eu quero? Então, até então, a lipoaspiração era para diminuir a quantidade de gordura na camada profunda. Então, onde tem excesso de gordura, você diminui ali e não fica com nenhum sinal na camada mais externa. E aí ele pegou pacientes que já tinham musculatura, mas eram extremamente vaidosos, ou queriam ter um resultado melhor, que não conseguiam com atividade física ou dieta. Falou, vou fazer uma lipoaspiração mais definida aqui. Então ia lá e fazia uma lipoaspiração na camada superficial, em lugares controlados. E aí conseguiu ter alguns resultados muito bons e foi desenvolvendo uma técnica que hoje virou, que ele mesmo definiu como de alta definição. O problema é fazer isso em paciente que não tem indicação, né? Por isso que é um assunto tão controverso. Sim. Que a gente vê muita propaganda, teve um boom, uma procura muito grande no consultório. Muitas pacientes chegavam, doutor, eu quero uma lipo HD para ficar assim. Aí me mostrava uma foto, eu falei, não, mas isso é uma foto de uma fisiculturista. Nenhuma lipoaspiração de alta definição vai te entregar isso. Entendeu? Eu nunca vi em nenhum congresso uma foto de lipo HD assim. Entendeu? Então a gente tem que desmistificar um pouquinho, diminuir um pouco as expectativas, até porque pouca gente pode ter indicação da lipo HD. Entendi. Quer Entendeu? dizer, uma pessoa que tem uma vida mais sedentária não vai nunca ter uma definição, porque ela não tem músculo. E não né? tem Ela nem indicação. Definição. Porque o problema da lipoaspiração HD é que, como você faz uma lipoaspiração na camada superficial, fica com as marcas da lipoaspiração. Então, se a pessoa engordar, ela vai... Aquela região que foi lipada, talvez não engorde da mesma maneira, não aumente da mesma maneira que o resto do corpo. Então, fica estranho. Por isso que, assim, o paciente ele tem que ter um projeto de longo prazo de vida para manter o peso, manter a atividade, porque se ele engordar, ele pode perder o resultado e até ficar muito estranho. Fica totalmente aparente que foi feita alguma coisa no corpo da pessoa. E esse nome HD, você disse que já tem um bom tempo, né, que existe, mas tem outras nomenclaturas para isso também, né? Quando começaram a fazer a torta direita, né, virou a moda, saíram fazendo em todo mundo. Viram que os resultados, às vezes, não são bons. Em paciente que não tem indicação, principalmente. E aí começaram a pisar no freio e fazer uma lipoaspiração não tão de alta definição assim. E aí começaram a chamar de moderada definição, baixa definição, soft touch. Aí vão criando vários nomes, né? Assim, o que eu acho da lipoaspiração HD? Ela trouxe um novo jeito de enxergar a lipoaspiração. Quando eu estava na residência, né, a lipoaspiração é tirar a gordura de onde tem gordura localizada e pronto, tá ótimo. Hoje não. Hoje você vai marcar o paciente em qualquer lipoaspiração, você imagina toda a musculatura que está por baixo, como você vai fazer o jogo de luz e sombra para que o contorno total fique melhor, entendeu? Baseando na anatomia muscular por baixo da gordura. E aí você pode... Eu, por exemplo, mesmo não gosto de lipoaspiração HD. Quando eu faço alguma coisa de moderada definição ou lipoaspiração normal mesmo, porque eu tenho muito receio do que a paciente daqui a uns 10, 15 anos pode evoluir com o corpo dela. Entendi. Entendeu? E a utilização dessa gordura para que se chama de lipoenxertia, Lipoenxertia. Isso, né? Maravilhoso. É. A lipoenxertia
assim, é dos maiores avanços assim, da cirurgia plástica, porque a gordura a gente chama de ouro, né? Porque ela tem muitas características, ela melhora a qualidade da pele, né? Ela tem uma capacidade de preencher, então ela aumenta o volume. Quando a gente envelhece, por exemplo, no nosso rosto, a gente emagrece o rosto. Por mais que a pessoa seja gordinha, Sim. o rosto emagrece, perdendo... a gente perde algumas gorduras da face. Então você pode usar a gordura para repor esse volume. Mas ela não é absorvida? Sim, tem várias técnicas para se manipular a gordura. Quando você tira a gordura, o próprio ato da lipoaspiração ele é agressivo. Então, boa parte das células, dos adipócitos, vão morrer no processo. Então, quando você injeta, você tem que calcular um a mais, porque você sabe que dali 25%, 50% do que você colocou vai ser absorvido. Entendeu? E dependendo de onde você coloca, a gordura pode viver mais, ser mais integrada ou menos. Então, tecidos mais vascularizados... Ela vai ter uma estabilidade depois de um tempo. Estabilidade, assim, vai absorver o que precisa. Mas no rosto, por exemplo, dura mais do que, sei lá... É assim, ó, com um mês, aquela gordura que você colocou, você não tem noção ainda do que vai ficar ou não. Porque tem um inchaço da manipulação, da agressão cirúrgica. Então, naquele primeiro mês, está tudo muito inchado, exagerado. A paciente olha para sua cara e fala, doutor, você exagerou. Né? Mas não, a gente tem que colocar um volume a mais e também tem um inchaço da agressão. Depois de um mês, passou esse inchaço da agressão e as células que iriam morrer, morreram. O que seria absorvido, absorveu. E aí você começa a ter uma noção do que realmente vai ficar. Entendeu? Então, a partir de um mês que começa a ter uma noção. Mas realmente ter o resultado, 4 meses. Que aí já passou a inflamação da cirurgia e as células que viveram. E essas que viveram vão viver para sempre. O adipócito que integrou, e ele vive para sempre e ele engorda junto com a paciente. Olha. Isso que é legal, porque dá um resultado mais natural por isso. E a gente pode enxertar a gordura em todas as partes do corpo. Né? A gente usa muito na reconstrução de câncer de mama, por exemplo. O paciente faz radioterapia, a pele fica muito, muito dura e tudo que foi irradiado atrofia. Então, a musculatura peitoral, o próprio tecido subcutâneo. Então, a gente usa o enxerto de gordura para dar volume, mas também para melhorar a qualidade da pele. Porque tem muitos fatores de crescimento dentro da célula do adipócito. Entendi. Então, você enxertar a gordura não é só o volume que você está levando a gordura em si, mas também vários fatores de crescimento que induzem a melhora do colágeno, vascularização, tem muita coisa. Né? E na estética, a gente usa muito no bumbum, na própria mama, né? Para as mamoplastias híbridas, que a gente coloca prótese, mais enxerto de gordura para deixar um resultado mais natural. E no rosto, para dar volume e melhora da qualidade da pele também. Qual a incidência, a idade? As pessoas mais jovens têm idade para lipo? Os jovens estão fazendo muito, né, lipo hoje. O Brasil é um país muito vaidoso. Né? Então a procura aqui no Brasil ela é muito maior do que qualquer outro lugar. Aqui, Estados Unidos, a procura de cirurgia plástica é muito grande. A idade varia conforme o tipo de cirurgia. Então, cirurgias de face é mais comum em mulheres mais velhas. Hoje em dia está aumentando a procura em cirurgia dos homens, mas é uma cirurgia de mulheres mais velhas. Lipoaspiração, desde adulto jovem, já procura. Prótese de mama, adolescente já quer colocar. Entendeu? E faz sentido, né? Porque eu lembro que eu tenho uma amiga que... Ela falou, ela tinha uma filha de 19 anos, que estudava moda e tal, e ela falou, a Marina quer colocar peito, ela tinha pouco... Falei assim, mas eu não posso, eu tenho que esperar terminar a faculdade e tal. E ela chegou a mim e falou, mãe, eu não quero pôr peito depois, eu quero agora. É agora que eu quero... E eu entendi aquilo, né? Sim. Ela era uma menina vaidosa, queria... Ela falou, colocava roupa, não ficava bonita. E ela... Bom, eu sei que ela deu um jeito e colocou. Então, acho que isso vai variar. Agora, procedimento, cirurgia de face, você falou. Acho que... O que é mais... Qual que é a procura maior para fazer o lifting ou então... o olho... O lifting facial é uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? Então, a paciente que quer fazer o lifting, ela realmente está muito decidida a melhorar bastante, a mudar bastante. As cirurgias das pálpebras são cirurgias bem simples, pós-operatório bem tranquilo, então a procura ainda é maior, né? Mas são cirurgias complementares, são cirurgias de rejuvenescimento facial. Então, geralmente são cirurgias associadas. Quando a gente fala da cirurgia de rejuvenescimento facial da face,
A gente associa o lifting facial, o lifting do pescoço junto com as pálpebras. Né? Isso é uma cirurgia para pessoas a partir dos 40, 45 anos, que já começam a ter o efeito já do envelhecimento, mas assim, não tem idade certa. É a partir dessa idade que existe a procura. Já nariz, desde a adolescência já começa. Entendi. Entendeu? E geralmente adulto jovem que procura operar nariz. Pessoas mais velhas já estão acostumadas e preferem nem mudar tanto assim o formato do rosto. Querem rejuvenescer, mas não mudar, ficar com alguma cara, com estigma de rosto operado. Entendi. Entendeu? O nariz muda muito a face da pessoa. Mas tem algum um caso, sei lá, de um jovem que procura para fazer lifting, que quer mudar, não porque caiu ou porque está com flacidez, mas quer mudar, quer não sei se é comum, mas não a é gente tão comum. Tem um programa de TV que passa cirurgias plásticas. A gente vê ali muita aberração, né? Sim. Não só alguém que vai para consertar algum erro cirúrgico, como tem gente que quer mudar mesmo. Isso pode até ser uma espécie de patologia, né? Alguém que quer fazer cirurgia de uma forma contumaz, assim. Isso daí também leva muito em consideração o bom senso do cirurgião. Né? O cirurgião tem que botar um freio e falar, olha, aqui eu acho que é demais. Pode fazer, pode dar certo, mas talvez o problema não seja como a pessoa se enxerga. Entendeu? Pode ser outras coisas e tem que ter o bom senso do que fica natural, do que fica artificial e dos riscos que a pessoa leva. Porque às vezes a paciente quer fazer uma cirurgia, ela não tem a menor noção dos riscos que ela está assumindo. Entendeu? Então é dever do médico explicar exatamente tudo o que pode acontecer e mesmo assim às vezes a paciente não entende dos problemas que podem acontecer. Né? A lifting facial para rejuvenescimento, recentemente já operou uma paciente com 39 anos, mas o maior incômodo dela era o pescoço, entendeu? E provavelmente desde a adolescência ela já tinha um pescoço mais gordinho, por características anatômicas mesmo, né? E o lifting, na verdade, foi mais para suspender o pescoço do que a face em si, porque afinal de contas é jovem, né? Já nariz, não. Nariz já realmente é mais jovem e a cirurgia muda muito a pessoa mesmo. Eu acho também que se é algo que não vai modificar o rosto, deixar a pessoa diferente, né? E aquilo incomoda, por que não fazer, né? Sim. O que eu sempre procuro entender nas pacientes é o que motivou ela a fazer a cirurgia. E se aquilo é pertinente ou não. Né? E se aquilo é factível de ser feito ou não. Porque às vezes a paciente vem com uma foto do nariz, eu quero ter o nariz dessa modelo. Olha, essa modelo tem um rosto mais magro, o seu é mais redondo. O nariz dela em você não ficaria legal, não combinaria, ficaria realmente muito estranho. E segundo ponto, a gente não tem um controle tão sério. Medicina não é uma coisa exata, que você vai conseguir reproduzir exatamente aquilo. Então, prometer resultados já começa... Tem que ficar muito esperto, né, para diminuir as expectativas, mas botar a paciente assim, realmente ver se aquilo que ela quer é factível de ser feito e se é pertinente. Olha, o que você se incomoda realmente não está legal, dá para melhorar e sempre buscar o resultado mais natural possível. É o que eu procuro, né? Se a paciente vem, não, eu quero ter um resultado mais artificial, eu já não prefiro nem operar. Entendi. Porque pode ser lá na frente ela se arrependa e isso gera problemas para ela e para mim também. Então eu prefiro às vezes nem operar. Então essa conversa, entender o que a paciente quer e o bom senso do cirurgião é o que vai determinar se vai fazer ou não. Nos Estados Unidos, que é da onde vem esses programas, né? O paciente assinou o termo, acabou. Entendeu? Você assinou o termo aqui e pronto. Aqui no Brasil não funciona tanto assim não. A gente toma muito mais cuidado, né? A propósito, nas indicações. A cirurgia plástica, embora não seja, né, não é um produto que você... Um catálogo, olha, eu quero assim, né? Às vezes o cara vai no salão, no cabeleireiro, e fala, eu quero esse cabelo aqui assim. Não funciona assim, né? Não. Mas na medicina, que é uma profissão regulamentada, né, que tem um código de ética, como é que você divulga, por exemplo, o seu trabalho? Porque você não pode mostrar o antes e o depois, né? Não pode. E tem vedação nos códigos de ética, né, do Conselho Federal, do Conselho de Profissão. Então, basicamente, eu acho que talvez é uma coisa de alguém faz e depois indica. Como é que funciona? Porque a gente às vezes vê, tá, o antes e o depois de muito profissional.
Com as redes sociais, a exposição de pré e pós-operatório aumentou muito, né? Pelo código de ética médica, a gente não pode expor paciente, principalmente para fazer um tipo de propaganda ou publicidade Mesmo que da ele minha autorize. técnica cirúrgica, mesmo que ele autorize. Mesmo que ele autorizar, assinar, está proibido pelo código de ética, não é lei, Uhum. tá? É um código de ética que o CFM fala, olha, é assim que o médico deve agir. Só que para cirurgia plástica, como você avalia um resultado? É vendo? É vendo. Entendeu? Não tem outro jeito. Antes das redes sociais era boca a boca. Ah, uma amiga minha operou, ficou legal, gostou do médico, indicou para outra. E assim ia. Agora com as redes sociais tudo é muito mais rápido, dinâmico, né? Então os pacientes querem ver. E eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso, porque eu não posto fotos de pré e pós-operatório, porque é proibido pelo Código de Ética, não é recomendado, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fica em cima para ver se os plásticos da sociedade seguem as regras, né? Então é muito difícil eu conseguir expor o meu trabalho, assim como todos os outros plásticos. Isso é um tema de discussão enorme entre os cirurgiões plásticos, até está rolando uma dissidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Plásticos estão saindo da sociedade e começando a colocar pré e pós-operatório, entendeu? Porque com as redes sociais, a gente não pode fazer propaganda do pré e pós-operatório. Uhum. Só que dentista vai lá e faz. Aí aquela questão da harmonização facial, parece que agora é só dentista que faz, porque eles colocam pré e pós, porque o médico não faz, E é engraçado o dermatologista. dentista poder fazer isso, né? Eles podem, porque o conselho de ética deles é outro, né? É do Conselho Federal de Odontologia. E o da medicina não tem nenhuma jurisprudência sobre a odontologia. Então, até uma pressão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de otorrino, acredito que da dermato também, fazer uma pressão para mudar esse código de ética, entendeu? Que a gente possa também fazer as propagandas. Só que o outro lado da história é que tem risco de abrir margem para pessoas com má índole. Sem Entendeu? dúvida. Façam propagandas assim enganosas, né? Por exemplo, hoje com Photoshop, eu posso tirar uma foto do seu nariz aqui agora, manipular no Modificar. Photoshop e falar, olha o pré e pós que eu fiz. Eu nem te operei e posso colocar uma foto de pré ou pós-operatório. Esse é o grande o medo Sim. que o CFM tem, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem com a liberação das fotos de pré e pós-operatório. Qual o cuidado que alguém que vai procurar um profissional, um cirurgião plástico deve ter, então? Vou imaginar que alguém decide fazer uma cirurgia, o que ele deve analisar antes? Se é, claro, se é um profissional com uma formação adequada, se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que se deve atentar antes? Eu acho que a primeira coisa é a formação, né? Se realmente o cirurgião plástico ele teve uma formação bem feita, se fez residência de cirurgia plástica, está vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é um órgão que fiscaliza a qualidade do cirurgião de certa maneira, né? E perguntar para outro médico indicação. Melhor indicação de médico é de outro médico, não adianta, né? E de cirurgião, geralmente é outro anestesista, Sim. que ele vê o que está acontecendo, né? E as pacientes que gostaram do trabalho do cirurgião, né? Que Claro. aí elas vêm a amiga ou amigo que operou e falou, putz, ficou legal, quero procurar esse médico. Não adianta, esse é o jeito mais tradicional e eu acho que mais certo, sabe? De você confiar sua vida a alguém, Claro. entendeu? Claro. Agora no Instagram a gente pode fazer o que for, no Google pode pagar o Google e aparecer você ser o melhor do mundo. Aliás, cara, Não o necessariamente Instagram seja. hoje, as redes sociais de uma forma geral, né? Você já viu alguém postando velório? Não, é só coisa boa. É o mundo ideal aquilo ali, né? É. O Instagram é só felicidade, é só glamour, né? Como você falou. Muita gente também vai fazer cirurgia plástica ou vai fazer para poder postar, né? Sim. Tem uma inversão muito grande em tudo isso, né? Mas vamos falar um pouquinho. Você foi preceptor na faculdade também, né? Fala um pouquinho disso. Bom, no HC, né, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Departamento de Cirurgia Plástica da USP, a gente tem o cargo de preceptoria. Na verdade, todas as residências têm. Que é um cargo, quando você termina a residência, o chefe de serviço convida você para cuidar dos residentes seguintes, né? Então, dentro da cirurgia plástica, além de coordenar a residência, né, a gente participa das maiores cirurgias, das cirurgias plásticas mais difíceis. Nós damos aulas para o 3º e 4º ano da faculdade de medicina durante o ano de preceptoria,
organizamos reuniões, convidamos professores de tudo quanto é lugar e temas para discutir nas reuniões e fazer também trabalho científico, mas o cargo principal do preceptor é ser um elo entre os residentes e os professores. Tá. Entende? Ser um vínculo entre os dois. E foi um ano muito bom, porque é um ano que a gente acaba escolhendo algumas áreas dentro da cirurgia plástica lá do HC, por exemplo, e foca muito naquilo. Então, eu foquei muito em microcirurgia e no grupo de cirurgia estética, né? E tanto que depois que acabou a preceptoria, o professor me convidou para trabalhar no grupo de cirurgia estética. Fiquei lá por 2 anos até o começo da pandemia, né? E durante a preceptoria eu entrei no máximo de microcirurgia possível, porque o que é a microcirurgia? É uma técnica que nós utilizamos o microscópio para costurar artéria com artéria, veia com veia. Nossa. Então é um trabalho extremamente Artesanal. delicado, que exige muito treinamento mesmo. São vasos extremamente pequenos. Então, quando a gente transplanta um tecido de um lugar para reconstruir outro, por exemplo, a mama. A melhor reconstrução de mama que existe no mundo, isso já é fato, é usar o tecido abdominal para reconstruir a mama. Você pode fazer isso levando-o junto. Uma maneira, a gente chama de retalho abdominal pediculado, que é com um músculo reto abdominal para vascularizar essa pele quando nós transferimos. Só que isso agride a musculatura abdominal. Fica com fraqueza, dá abaulamento a longo prazo. Ou nós podemos preservar essa musculatura, dissecar a artéria e a veia que nutrem essa pele do abdômen e transplantamos para a mama. Tiramos um pedacinho da costela, acessamos os vasos mamários, né, que faz aquela ponte de safena e tal, e aí transplantamos. E na hora de fazer a costura, nós utilizamos o microscópio, porque são vasos muito pequenos. Você tem que ligar um vasinho para funcionar tudo, né? Fio é mais fino que o nosso cabelo. Então só dá para Deus. ver com o microscópio mesmo. E exige muito de treinamento. Então na preceptoria eu falei, não existe fazer reconstrução se eu não souber fazer isso aqui. Então assim, eu tive uma sorte muito grande que o HC, junto com o ICESP, é o maior serviço de reconstrução microcirúrgica do Brasil. Então eu entrei em todas as cirurgias possíveis. Foi muito bom. Hoje me permite fazer o que eu faço. E esse trabalho, Carlos, de fazer reconstrução de mama, né? Fala um pouquinho desse trabalho. É reconstrução de mama de pacientes que retiraram a mama por conta do câncer, né? Faz 1 ano e pouquinho que eu fui contratado no ICESP, né, que é o Instituto do Câncer aqui do estado de São Paulo. Ele é o Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas, né? Hoje em dia a maioria dos cânceres não ficam mais no Hospital das Clínicas, vão tudo para o ICESP. E lá eu estou no grupo de reconstrução de câncer de mama, né? Eu comecei minha carreira fazendo reconstrução de câncer de cabeça e pescoço, né, que é tecnicamente até um pouco mais complicado que as cirurgias de mama. São cirurgias bem mais complexas, né? Mas dentro da mama, eu foquei muito nessa reconstrução microcirúrgica, porque eu considero realmente a melhor reconstrução que tem em relação a prótese, expansor. São cirurgias mais agressivas, mas que dão um resultado a longo prazo que não tem comparação, né? Isso já é bem estudado, já é definido. Então, quando a paciente é candidata a fazer esse tipo de cirurgia, nós fazemos. Graças à estrutura que o ICESP tem. Que é excelente, né? A gente fala às vezes de hospital público. É hospital de primeiro mundo. O mesmo tratamento que o paciente recebe no ICESP, receberia em qualquer lugar do mundo. Assim, tem vários equipamentos que chegam primeiro no ICESP como teste para depois ir para o Sírio, para o Einstein, para outros hospitais. Então isso é muito legal, poder oferecer para os pacientes do SUS o melhor tipo de tratamento que existe. Essas pacientes que vêm do SUS, elas já tiveram um tratamento anterior, né? Já tiveram um câncer de mama. E aí elas seguem, como que é o... Não, geralmente elas entram no ICESP com o diagnóstico do câncer. E lá elas vão ser tratadas do câncer. Então, por exemplo, vão ser submetidas a uma quimioterapia pré-operatória, né, que a gente chama de neoadjuvante. Sofrerem a cirurgia de retirada do câncer de mama. Geralmente retira a mama inteira, né, a maioria dos casos. E daí nós fazemos a reconstrução de maneira imediata. Retirou o câncer, a paciente ainda está anestesiada, sai a equipe da mastologia, entramos nós para fazer a reconstrução da mama. E aí, cada caso é um caso, né? O que vai ser feito depende muito de cada tipo de cirurgia. Então, por exemplo, cirurgias conservadoras, o que é isso? São cirurgias que não retirou a mama por completo. Tirou só o nódulo ou parte da mama, setorectomia, quadrantectomia, que são os nomes. Mas tem um patologista que avalia também
o que vai ser retirado ali. Isso já é definido antes da Antes da cirurgia. tá. Os mastologistas já definem, olha, para essa paciente nós vamos retirar só um setor, só um quadrante, ou não, vale a pena retirar a mama inteira. Isso já é definido antes. Durante a cirurgia tem um patologista que analisa, geralmente a drenagem linfática, que os mastologistas mandam o linfonodo para no momento da cirurgia serem analisados e ver, olha, tem contaminação do linfonodo, então já faz o esvaziamento da axila, por exemplo, que é para geralmente o tumor ele se dissemina inicialmente através da rede linfática. Então, provavelmente ele está contaminado, já vamos retirar tudo de uma vez. E na hora de reconstruir, todos os fatores a gente soma e vê, olha, a melhor opção nesse caso talvez seja fazer um retalho do abdômen, ou não, vamos colocar prótese direto, né, um implante de silicone, ou, como a maioria dos casos... Essa reconstrução sempre precisa de colocar uma prótese, né? Não. Não? Não. Quando, por exemplo, a gente vai usar um tecido abdominal, a gente não usa prótese, né? Mas aí você tira é bom que já faz uma abdominoplastia. Exatamente não é isso. mesmo? Exatamente isso. O resultado no abdômen é de uma cirurgia estética. Entendi. Não abdômen. Só que para isso a paciente tem que ter excesso de pele do abdômen, né? Senão não dá para fazer o retalho abdominal. Então, nas pacientes magras ou que não tem um abdômen favorável, que a gente fala, aí a gente vai para reconstrução convencional, que é a utilização de aloplásticos, que a gente fala, né? Que são os implantes de silicone. É muito incomum colocar prótese de silicone de maneira imediata. Por quê? Quando faz a mastectomia, a pele fica muito fininha. Saiu a glândula por completo, só tem a pele. Geralmente a pele não dá conta de fazer uma cobertura adequada e de proteger o silicone contra uma eventual infecção, uma exposição ou até a radioterapia. E aí ela fica sem... E aí qual o procedimento? Aí sempre a gente acaba utilizando a prótese debaixo do músculo. Entendeu? A gente descola o músculo peitoral e coloca a prótese por baixo. Isso é o ideal. Existem alguns trabalhos novos mostrando que é possível fazer sem envolver o músculo peitoral, mas ainda é muito duvidoso, está em análise. Assim, a paciente tem que ter uma camada de pele e gordura boa para proteger a pele, mas o convencional mais comum é a gente proteger a prótese com o músculo, né? E às vezes a prótese não cabe dentro daquele músculo, não é suficiente para ficar debaixo do músculo. Essa elasticidade, né? Suficiente. Primeiro que assim, o footprint da mama, que a gente fala, o espaço da mama no tórax, ele vai além do músculo peitoral, né? O músculo peitoral, a inserção dele é um pouco mais alta que o sulco da mama. Então, para colocar a prótese debaixo do músculo, somente debaixo dele não é possível. A gente acaba pegando um pouco do músculo serrátil, desce um pouquinho para coincidir com o sulco da mama. Só que às vezes a mama que não foi tratada do câncer, a mama que é sadia, ela é muito grande. Então a gente precisa colocar uma prótese grande para ficar parecida com o outro lado. E às vezes não cabe isso debaixo do músculo. Então a gente tem que fazer a cirurgia em 2 etapas. A gente coloca primeiro um expansor de mama, que nada mais é como se fosse uma prótese vazia. Que no pós-operatório a gente vai enchendo de soro, semanalmente, soro. E aquilo vai criando espaço, vai alongando o músculo peitoral e cria loja para numa segunda cirurgia a gente retirar o expansor e colocar a prótese. Esse é o mais habitual, entendeu? E bem trabalhoso, né? As pacientes sofrem um pouco, assim... Sempre quando eu tenho uma primeira consulta com a paciente com câncer de mama, eu falo assim, olha, a primeira coisa que você tem que ter é paciência, porque não é fácil, em média, para ter um resultado bom, razoável de mama, a gente precisa de 3 cirurgias. Porque é um processo, né? Então, assim, geralmente a primeira etapa é criar volume. Então a gente coloca o expansor para fazer a expansão e daí colocar a prótese para criar um volume. A segunda etapa é para dar um formato melhor e parecido com a mama sadia, né? Então, geralmente, daí a gente mexe na outra mama para tentar deixar as duas o mais parecido possível. E a terceira etapa é a reconstrução do mamilo. É a última etapa, né? Então, são essas 3 etapas. Às vezes, a primeira etapa precisa das 2 cirurgias, que é colocar o expansor e depois o implante. Quando a gente faz a cirurgia do abdômen, por exemplo, a gente já cria esse volume tudo de uma vez só e a consistência
como o tecido abdominal é gorduroso e a mama é um tecido gorduroso, a consistência das duas fica muito mais parecida. Não fica uma mama com prótese e a outra sem Sim, nada. fica mais natural, né? Fica, e até a evolução... Deve ficar muito feliz, né? Fazer abdominoplastia, mais a mama, sai dali. Por 2 semanas, as pacientes odeiam a gente, porque assim, parece que um caminhão passou por cima. Na segunda cadeira de roda, olhando pra nossa cara, assim, doutor, pelo amor de Deus. Mas depois de 2 semanas, realmente é só alegria. A gente fica bem feliz Carlos, com os resultados. E se tem um caso assim que você possa contar aqui pra gente, né? Que tenha sido muito difícil. Sim. Que... Não é nem de câncer de mama. É um caso que eu tenho muito orgulho de ter participado. Foi com um grande amigo meu, que é cirurgião plástico. Ele é mais velho que eu. Para mim, é um dos melhores cirurgiões que eu conheço. E um dos mais humildes também. Chama Carlos Henrique Felício. Ele foi meu veterano na cirurgia plástica. Um dia ele me ligou. Ele também faz essas reconstruções microcirúrgicas. Me ligou... Safin é meu apelido na medicina, né? Na medicina eu sou conhecido como Safin, desde o começo da faculdade. Safin, eu tenho um caso de uma menininha aí que a gente precisa fazer uma fíbula. Eu falei, quê? Bom, só para entender o caso. Fíbula é um dos ossos que a gente tem na perna. Ele serve para ajudar na articulação do joelho e do tornozelo e inserção muscular. Ele não sustenta o peso do corpo. O peso do corpo está na tíbia. Então, a fíbula, a gente pode transplantar de lá, fazer essas microcirurgias que eu estava comentando para reconstruir outras partes do corpo. Então, por exemplo, mandíbula. Como eu comecei minha carreira fazendo muita reconstrução de câncer de cabeça e pescoço, eu tenho uma certa... Eu fico à vontade nessa cirurgia. Então, provavelmente a cirurgia mais difícil que tem das cirurgias plásticas é a reconstrução microcirúrgica com fíbula. E é uma cirurgia que realmente me sinto à vontade. Ele me ligou e falou, eu tenho esse caso, eu queria que você fosse para me ajudar. Você opera um pouquinho mais de fíbula do que eu. Vamos nessa? Mas o que é o caso? Uma menininha teve uma infecção do húmero, o osso do braço, com 5 meses de idade, e que a gente chama de osteomielite. E o tratamento de osteomielite é antibiótico e retirar tudo que tiver de osso. Tinha, qual idade tinha? 5 meses. Um bebê. Uau. Então o pessoal da ortopedia na época tratou, retiraram todo o osso infectado, só que aí não sobrou quase nada de osso. Então ela ficou com um gap no braço dela, sem osso, sem o húmero. E o que faz desenvolver o membro é o crescimento do osso. Então, sem osso, o bracinho dela não ia se desenvolver de maneira adequada. Ele falou, e já indicaram para outras pessoas, o pessoal falou que era muito difícil, não daria para reconstruir. No caso, a criancinha já tinha 11 meses, que você só pode operar depois de 6 meses de tratada a infecção. Realmente, a infecção foi resolvida. Então, ela tinha um bracinho sem húmero, né? Basicamente, tinha só a parte proximal e distal, mas o miolo ali... Não ia desenvolver o braço. Ele falou, rapaz, eu não sei nem quanto a gente vai ganhar pela cirurgia, como é que é. Eu sei que é sexta-feira, 9 da manhã, você pode? Eu falei, bora. Então foi muito desafiador, porque eu não conheço alguém que tenha feito uma microcirurgia numa criancinha de 11 meses, né, esse transplante. A gente tirou o pedacinho da fíbula da criancinha, a fíbula dela era menor que o meu dedo indicador aqui. Bebê, né? E foi muito difícil, porque tinha muita cicatriz no braço. Então, para dissecar, identificar cada nervo, cada artéria, teve que separar tudo bonitinho, criar um espaço para colocar o osso novo. E anastomosar, fazer essa costura de artéria com artéria, veia com veia. E esse osso novo? Quando a gente leva essa parte da fíbula, leva junto a placa de crescimento ósseo. Entendeu? Então, o objetivo era justamente esse, reconstruir a parte óssea com a placa de desenvolvimento ósseo, que aí o bracinho dela ia reconstruir. Então, depois de é aquela cirurgia que a gente volta para casa assim, ó, sensacional. Nossa, valeu ter estudado tudo que eu estudei, entendeu? Todo o treinamento. Gratificante. Né? Ainda mais eu fiquei muito feliz que foi com esse amigo meu, que é um dos meus melhores amigos, né? Se Deus quiser, estamos montando uma clínica juntos, vai ter muito sucesso. Legal. E deu certo. Né? A gente já tem 2 anos de caso quase, o bracinho da criança evoluindo, ele me mandou uma foto uma vez, olha, ela segurando um balde, né? Coisa que ela não conseguia. Que legal. Né? E o membro desenvolvendo por inteiro. Então esse foi, acredito que tenha sido o caso mais desafiador pela idade, pela dificuldade técnica. Muita gente já tinha negado a fazer e falou, não sei o que fazer, e a gente fez e deu certo. Quer dizer, quem faz o mais faz o menos também. Então você encara aí... Eu sempre penso... É uma avaliação, né? Você tem que olhar e saber
Assim, eu sempre falo para os residentes que, cada caso é um caso, e aquele caso é o caso mais difícil para você. Porque o dia que você acha que você está bom demais numa coisa, você tropeça e cai, né? Então, assim, isso é muito importante. Por mais que seja um caso simples, você tem que encarar como se fosse o caso mais difícil do mundo, e aí dá tudo certo. E mesmo quando a gente faz tudo certo, às vezes não dá certo. Isso é bastante de humildade também, né? Você ter essa consciência de que quanto melhor você tá, quanto você mais estudou, você tem que ter consciência que você... A gente tem limitação. Ainda tem limitação e muito a aprender sempre, né? Só aprender. Lá no HC, então eu tenho contato com os residentes, com os fellowships de mama, né? Tenho que ensinar tudo, eu tento ensinar tudo que eu sei para eles, mas no final do dia eu vejo que eu aprendi provavelmente mais do que eles aprenderam, né? Que cada caso realmente me ensina muito mais. E quanto mais caso difícil você vê, quanto mais você opera, mais você vê que você não sabe nada e tem muito mais a aprender. Isso é uma coisa muito legal. E é isso que faz de você um excelente profissional também. Acho que das pessoas que têm essa humildade, né? E isso Também, vale né? para qualquer profissão, né? Você, como dizia a Cora Coralina, feliz é o professor que aprende ensinando, porque um professor ele está sempre aprendendo, sempre se renovando. E o que você pode deixar para a gente como médico, né? O que representa a medicina? Você já falou, né, que é vocação e tal, mas o que você entende a profissão do médico? A gente tem hoje os médicos das fronteiras, tem o médico. Você desenvolve um trabalho magnífico, né? Acho que reconstrução de mama de mulheres que tiveram câncer, né? Você devolve a vida, né, às pessoas. Qual é a sensação e o que você pode falar sobre isso? É muito legal essa pergunta, porque hoje em dia eu acho que a medicina, com as redes sociais, TikTok, banalizou um pouco. Pouco não, demais, né? Lógico, cada um tem o jeito de enxergar a medicina, de levar a medicina como quer. Mas ela não pode saber que ela está cuidando de outra pessoa, né? Então, áreas de estética, geralmente a paciente não está doente. Então, é a área que mais banalizou, né? Então, cirurgia plástica, dermatologia, tem algumas coisas que, assim, não ficam legais do médico fazer. Medicina é uma coisa muito séria, né? E por mais que seja uma coisa estética, pode dar errado. E quando dá errado, pode fazer muito mal para o paciente. Então, ser sério e levar a medicina como uma coisa assim que, tem que fazer cuidado, não pode desandar, não pode banalizar, eu acho que é o mais importante e isso falta um pouquinho hoje em dia, sabe? As pessoas estão perdendo um pouco esse conceito de que medicina tem que ser levado mais a sério. E não raramente a gente vê aí, né, casos de pessoas que se mutilaram mesmo, né? Como você falou, não está doente. Ela procura um cirurgião para melhorar alguma coisa que ela gostaria. E de repente a vida muda porque realmente mudou para um sentido negativo, né? Exatamente. E às vezes isso foge do controle do cirurgião, né? Como eu falei, medicina não é uma coisa exata, então às vezes acontece errado, mesmo fazendo tudo certo. Então, assim, tem que ser sério, tem que ir com calma, não pode ir no oba-oba, sabe? Isso acho que é muito importante. Talvez seja a melhor mensagem que eu possa deixar aqui vai com calma e faz direito. Muito bem. Né? Carlos, a gente vai entrar agora no Outubro Rosa, né? Sim. Eu queria também que você deixasse aqui para as mulheres, né, principalmente que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, uma mensagem, né? Os pacientes que têm câncer de mama, elas sofrem muito, né? É um sofrimento que eu não entendia até estar dentro desse mundo, né? A mama é a identidade sexual da mulher, né? Então, o que eu posso falar para elas, assim, ter um pouco de paciência e calma que aos poucos vai conseguir chegar num resultado legal. Mas, acima de tudo, o objetivo maior é tratar o câncer. Claro. Então, se ela conseguir enxergar uma dessa etapa de maneira, cada vez, né? O que vier é lucro. E eu vejo que as pacientes no ICESP que enxergam assim, doutor, o câncer está tratado, está tudo bem. Eu acho que essas acabam sendo mais felizes e o próprio tratamento vai melhor. Isso é que a gente está com elas, né? Tá do lado delas pro der o vier. Legal. Carlos, olha, parabéns, viu? Obrigado. É admirável o seu trabalho enfim, acho que é sempre bom a gente falar desses temas, né? Que são temas ainda pouco explorados, a gente não ouve muito, né? Você tem um mês de campanha sobre o câncer de mama
Mas ouvir um profissional como você, que faz isso já, é muito importante. Acho que é muito significativo para todo mundo que precisa. É um tema que a gente tem que discutir cada vez mais. Muito obrigado, foi uma grande honra, viu? Gostei muito de falar com você. Espero que você volte de novo aqui para a gente falar de outras coisas. E um prazer foi o meu. Uma grande satisfação. A minha. Obrigado. É a minha. Obrigado mesmo. Versa Podcast.